Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos as nossas vidas, Deus, e pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar entendimento da Tua Palavra, que o Senhor derrame sobre nós, Deus, a Tua unção, meu Pai, nos encha com Teu Espírito Santo, Senhor, nos capacitando, Deus, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, meu Pai, que o Senhor venha repreender em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, das nossas vidas, Deus, do nosso meio, da nossa família, que o Senhor repreenda em nome de Jesus, Senhor, toda fraqueza, meu Pai, todo desânimo, Deus, toda enfermidade, toda tristeza, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor venha nos encher, Senhor, nos fortalecer para a honra e glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, o título dela é Dons de Revelação. Nós vamos fazer a leitura que está em 3 livros. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, Atos 6, capítulo 8 ao 10 e Daniel 2, do 18 ao 22, diz assim: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Atos 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Então, nessa passagem que nós lemos, primeiro fala sobre os dons, de revelação, dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de discernimento de espíritos, que são os que nós vamos falar hoje. E depois ele dá exemplos, primeiro de Estevão, que teve o dom de sabedoria, nessa passagem que nós lemos, e depois de Daniel, que demonstrou o dom de revelação, o dom de conhecimento. E esses dons, eles sempre foram muito importantes para o povo de Deus, são fundamentais para a igreja. Por quê? Porque ele nos ajuda a combater, a resistir, a perceber os enganos, as falsidades, as mentiras, que nós sabemos que existe desde o início da igreja. E que hoje em dia está muito presente também, muito falsos profetas, tempos trabalhosos que nós estamos vivendo, e nós necessitamos dessa sabedoria que vem do alto para passar por esses momentos. Nós temos que seguir o exemplo de Paulo, que ora aos Éfesos, e a oração dele era para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê conhecimento e espírito de sabedoria e de revelação. Então nós temos que pedir que o Senhor nos dê esses dons, que esses dons estejam sempre presentes na igreja, porque eles são muito importantes para a edificação. Amém? O teólogo pentecostal Stanley Orton, ele afirma que a maioria dos estudiosos, eles classificam os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 ao 10, em 3 categorias: revelação, poder e expressão. E são 3 em cada categoria. Os de revelação são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, que são o que nós vamos estudar hoje. Os dons de poder são fé, curar, operação de milagres. Dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? E eles são concedidos, como nós já vimos, aos servos de Deus, à igreja de Deus, para edificação da igreja, para orientação e aconselhamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. O primeiro que nós vamos falar é a palavra de sabedoria. E a palavra de sabedoria, ela é dada para satisfazer a necessidade em uma ocasião específica.
não depende da capacidade humana nem da sabedoria humana, porque está relacionado à sabedoria de Deus. É quando Deus concede a sua sabedoria para algum ser humano usar em alguma ocasião específica. Então é assim que ela acontece. E a palavra de sabedoria, como eu disse, ela é para uma necessidade específica, ela é suficiente para aquilo ali. Então não quer dizer que a pessoa que tem esse dom de palavra de sabedoria ou que foi usada alguma vez com esse dom de palavra de sabedoria, ela seja uma pessoa mais sábia. Significa que Deus dá a ela sabedoria para ocasiões específicas, para necessidades específicas, para momentos específicos, amém? Outra coisa, também não quer dizer que essa pessoa que tem o dom de palavra de sabedoria, que ela seja sábia e que ela não vai errar, que ela não vai pecar. Porque nós já vimos, né, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O dom não é sinal de santidade, não é sinal de espiritualidade, de que aquela pessoa é mais santa e mais espiritual do que as outras. Significa que ela recebeu aquilo ali pela graça de Deus e é o poder de Deus que está atuando na vida dela. Então, a palavra de sabedoria é uma capacitação espiritual, divina, sobrenatural, para que determinada pessoa tome uma decisão sábia em uma circunstância extrema, em uma circunstância difícil. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora a antiga aliança, os dons espirituais, eles não fossem claramente evidenciados, nós percebemos, né, que existiam algumas pessoas que tinham dons e algumas pessoas eram usadas em ocasiões específicas com dons específicos. Alguns episódios no Antigo Testamento nos mostram, por exemplo, essa palavra de sabedoria. Um exemplo disso no Antigo Testamento é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó, né, que foi feito por José. Então José, além dele interpretar o sonho, ele deu uma palavra de sabedoria para Faraó, dizendo como é que ele tinha que agir em decorrência daquele sonho, né, como é que ele tinha que guardar os mandimentos, né, o que ele tinha que fazer para preservar a vida na terra. A palavra de sabedoria também nós vemos na vida de Salomão, né? O Senhor deu essa sabedoria a ele e ajudou a ele tomar decisões importantes em situações difíceis. No Novo Testamento, a gente pode pegar o exemplo que nós lemos, né, no texto de abertura de Estevão, que ele falou ali, né, cheio do poder de Deus, cheio da sabedoria de Deus. Então foi uma palavra de sabedoria. Uma liderança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Os pastores, né, geralmente, eles são muito procurados pelos membros para pedirem um conselho, né, uma palavra. E esse dom é muito importante, né, porque aí vai vir uma palavra de sabedoria para a vida daquela pessoa no momento difícil, né, que ela não sabe como resolver. Então o Senhor vai usar aquele pastor como uma palavra de sabedoria para ajudar aquela pessoa numa situação difícil, num momento difícil, amém? Agora nós vamos falar sobre a palavra da ciência, ou então a palavra do conhecimento. A palavra da ciência ou do conhecimento é o que nós conhecemos propriamente dito como revelação. Então o que é? É a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, de repente, coisas relacionadas ao futuro, coisas que aconteceram e que ninguém mais sabe e Deus revela para determinada pessoa. Qual é a função dessa palavra de conhecimento? O dom da palavra de conhecimento não é para servir propósitos triviais, para atender a curiosidade do ser humano com relação, de repente, a fatos que aconteceram na Bíblia, a fatos que estão acontecendo. Meramente de curiosidade, coisas que não têm importância, mas é para coisas importantes, né? Para a edificação da igreja. Ela tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando de qualquer engano, de qualquer artimanha do diabo. Então não é para ser usado de maneira fútil, mas é importante, né? É algo assim que é fundamental para a vida da igreja, amém? Exemplos bíblicos da palavra de ciência.
O profeta Eliseu, por exemplo, ele recebeu a revelação dos planos de guerra do rei da Síria, e aí quando o rei sírio, ele pensou em atacar o exército de Israel, o profeta alertou o rei, né, sobre isso que aconteceu, sobre os planos do inimigo. Eles puderam agir antecipadamente porque eles já sabiam o que ia acontecer, porque Deus havia revelado. Amém? E quando a gente lê a história de Israel no Antigo Testamento, a gente percebe que em muitas ocasiões, diversas, Deus fez revelações aos seus profetas, aos sacerdotes, de acontecimentos, de planos do inimigo contra o povo de Israel. Então Deus estava sempre alertando. E o Deus é o mesmo, né? Então ele continua nos dando essa palavra de conhecimento, ele continua nos revelando e nos alertando, né, para que a gente haja com sabedoria, né, para que a gente haja, né, antecipadamente, né, nos guardando dessas ciladas do maligno. Amém? Outro exemplo é Daniel, né, quando ele revelou ali também o sonho que o rei Nabucodonosor teve, e também quando Daniel descortinou, quando ele revelou a história dos grandes impérios mundiais. No Novo Testamento, a gente tem Pedro, quando ele desmascarou ali Safira e Ananias, né, quando eles quiseram enganar os servos de Deus ali, e Deus revelou para Pedro. E também João, né, no livro de Apocalipse, quando ele faz toda a revelação do que vai acontecer no final dos tempos, né? Tudo isso é palavra de conhecimento, né? Revelação de fatos que ninguém sabe, mas Deus já mostra, né? Deus já revela. Então esse dom de palavra de conhecimento não é adivinhação, mas é um conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então é um conhecimento que Deus traz para o seu povo, né? Que Deus traz para a sua igreja. Amém? Vamos falar agora do discernimento de espíritos, e esse é tão importante quanto os outros dois. O que é o discernimento de espíritos? É a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Porque nós sabemos que existe o reino espiritual. E que no reino espiritual, no mundo espiritual, existem seres malignos e existem seres divinos, né? Que são os anjos, o Espírito Santo de Deus. Mas a gente sabe que nos malignos existem os demônios, né? Esses espíritos malignos. E nem toda manifestação sobrenatural, ela é divina. Existem manifestações sobrenaturais que são malignas. E o discernimento de espírito é justamente para nos revelar e para nos mostrar isso. Amém? De acordo com o termo grego diácrise, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Então, ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Então, esse discernimento, né, tem como objetivo nos proteger dos ataques malignos, dos ataques do diabo. E assim, uma coisa que nós precisamos entender, a gente acha que esse ataque maligno só acontece fora, no mundo. E nós sabemos que o diabo, ele se disfarça até de anjo de luz, a Bíblia diz isso. É por isso que nós temos que ter esse discernimento de espírito, porque infelizmente existem pessoas que estão dentro da igreja, existem pessoas que usam o nome de cristão, usam o nome de evangélico, usam às vezes até cargos, né, como pastor, profeta, outras coisas, e eles não são usados por Deus, porque são pessoas que não têm uma vida de santidade. Essas pessoas, elas dão lugar ao diabo e elas são usadas por Satanás muitas vezes. Então esse discernimento de espírito nos dá essa sabedoria de nós não sermos enganados. Amém? A fonte das manifestações. Ao longo das escrituras, a gente pode destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo, que são elas: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, ela pode ter fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. E aí, como é que a gente vai saber? Com esse dom de discernimento e de espíritos. Às vezes a pessoa está falando da carne, ela profetiza alguma coisa que ela quer que aconteça, né? E não é Deus que está revelando para ela, é da cabeça dela, ela que está falando aquilo ali, ou então porque a pessoa quer escutar aquilo que ela vai falar, entendeu?
ela sabe o que a pessoa quer escutar, então ela fala para agradar aquela pessoa. Então, essa manifestação dita sobrenatural, muitas vezes pode ser da carne, né? A pessoa querendo agradar, querendo também parecer sobrenatural, querendo parecer que ela tem o dom de profetizar e às vezes ela não tem. E outra coisa que a gente precisa entender é que esse dom também de discernir espíritos não é um dom que Deus nos deu para a gente ficar julgando a vida das pessoas ou ficar apontando o erro dos outros, porque nós não temos essa função nem essa missão de julgar, né? E muito menos de condenar. Nós temos que ter essa sabedoria também quando a pessoa recebe o dom, né? Por isso que é muito importante a pessoa ser espiritual, né? A pessoa conhecer a palavra de Deus, a pessoa amadurecer espiritualmente para ela poder utilizar o dom que ela recebe de Deus de maneira correta, né? Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos eles devem ser provados. E toda palavra que ouvimos em nome de Deus, ela tem que passar pelo crivo das Escrituras. Se uma pessoa profetiza algo ou diz alguma coisa e aquilo ali está fora do que está na Bíblia, contraditório ao que está na Bíblia, então não é de Deus. Porque Deus ele não vai colocar alguma coisa na sua palavra e depois vai contrariar através de um profeta. Então nós temos que ter esse cuidado, nós temos que ter esse conhecimento. E a Bíblia, né, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos advertiu a respeito dos falsos profetas, né, que viriam essas pessoas para enganar, né, para mentir. E ele diz que nós devemos estar prontos, né, que nós devemos estar atentos, que nós devemos estar preparados para isso. E aí ele diz que nós conhecemos os falsos profetas pelos frutos, né? Isso é o quê? Pelo seu caráter. Então nós temos que observar a vida dessa pessoa, nós temos que observar o que ela fala, as ideias, as opiniões, o que ela defende, né? Porque muitas vezes a pessoa ela é contraditória. Ela se diz cristã, mas no dia a dia, nas ideias que ela expõe, nas coisas que ela defende, ela não tem nada de cristão. Muito pelo contrário, ela acaba defendendo coisas contrárias à palavra de Deus. Então nós temos que ter esse discernimento e nós temos que ter esse cuidado. E aí o que a Bíblia fala? Que Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. Nós conhecemos as pessoas por fora, né? Aquilo que a gente pode ver, mas a motivação dessas pessoas nós não conhecemos. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele conhece o coração das pessoas, ele conhece a motivação das pessoas e é ele que nos revela. Quantas pessoas têm a aparência de serem boazinhas, mas na verdade elas são cruéis, elas fazem coisas terríveis, né? Quantas pessoas têm a aparência de serem cristãs, mas que na verdade elas estão fazendo coisas erradas, né? Elas estão tentando enganar, elas estão querendo tirar algum proveito, tirar alguma vantagem. Então é o Espírito Santo de Deus que nos alerta, né? É o Espírito Santo de Deus que nos mostra. Temos que ter essa espiritualidade, né? Nós temos que estar constantemente em oração, nós temos que jejuar, né? Nós temos que buscar o Senhor, nós temos que consagrar a nossa vida a Deus, ter momentos mesmo de intimidade com o Senhor, porque é isso que vai nos deixar sensíveis espiritualmente, para nós ouvirmos aquilo que o Espírito Santo tem a nos dizer. E como nós estamos dizendo sempre, nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos dê dons espirituais, porque a igreja precisa desses dons, né, para ela ser edificada, para ela se tornar uma igreja forte, né? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus e dos dons espirituais que o Senhor deixou para a sua igreja, amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o maligno e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Então esses dons de revelação, eles são muito importantes para a igreja, são uma ferramenta que o Senhor nos deixou para que a gente possa se proteger, né, das armadilhas de Satanás.
Quando a gente lê a Bíblia, o Antigo Testamento e o Novo, a gente percebe como Deus sempre revelava para os seus profetas, para os sacerdotes, para os homens de Deus, quando alguém tinha uma intenção maligna, quando alguém estava tramando algo mal contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, o Senhor sempre revelava, o Senhor sempre mostrava. E Deus, ele não mudou, né? Ele continua mostrando, ele continua revelando. Nós temos que ter essa sensibilidade espiritual. No Antigo Testamento, ele revelava para os profetas, para os sacerdotes e para os reis. Mas no Novo Testamento, né, na época da graça, ele revela para quem crê, para quem acredita e para quem busca os dons espirituais. Então vamos buscar do Senhor esses dons, né? Vamos ser essa pessoa que é usada por Deus, né? Que o Senhor nos mostra, que o Senhor não nos deixe enganado pelo diabo. Amém? Essa é a lição de hoje. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.